Bom domingo, meus irmãos. Hoje é domingo de Páscoa. Páscoa um pouco diferente daquelas que nós estamos acostumados, né? Quem tem tido a oportunidade de ir a mercado e essas coisas, até menos ovos nós encontramos. Não tenho visto tantas propagandas assim na televisão. É uma Páscoa com alguns aspectos diferentes, né? Nessa Páscoa nós não temos mais aquelas grandes reuniões de família, não temos cultos nas igrejas com apresentações, com musicais. Realmente é uma Páscoa diante de uma nova realidade, né? E nós precisamos nos adaptar a ela e precisamos entender o que Deus tem para nós no dia de hoje. Não é um dia comum, é um dia para refletirmos, é um dia para entendermos que essa Páscoa deve ser celebrada de uma forma diferente, né? Porque naquele tempo foi e continuará sempre sendo Páscoa uma transformação de realidade. Que o Senhor Jesus, mesmo nos dias de pandemia, nos dias de isolamento social, faça uma transformação nas nossas vidas nessa Páscoa no nome de Jesus. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre a ressurreição de Jesus, a grande Páscoa. João 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Páscoa, uma transformação de realidade. No texto que nós lemos lá do Evangelho de João, realmente fala de um momento de transformação de realidade daquelas pessoas que conviveram com Jesus. Primeiramente, Maria Madalena vai ao sepulcro prestar suas últimas homenagens ao Senhor e lá, para sua surpresa, não encontra o corpo de Jesus. Avisa os discípulos e imediatamente Pedro e João vão até o sepulcro para conferir o que realmente estava acontecendo. João chega primeiro, olha, mas não entra. Pedro chega logo a seguir, vai logo entrando. Vê os panos, as faixas, todas arrumadinhas, mas não encontra o corpo de Jesus. João logo depois entra, olha tudo, vê exatamente como Pedro viu, mas diz o texto que ele viu e creu. Agora era uma nova realidade para os discípulos, uma nova maneira de viver um relacionamento com Jesus. Essa era a primeira transformação de realidade que eles tinham que enfrentar. Eles precisavam se adaptar a uma nova forma de se relacionar com Deus. Antes eles podiam conviver com Jesus, eles comiam com Jesus, eles brincavam com Jesus, eles conversavam com Jesus, eles tocavam Jesus, eles olhavam Jesus olho no olho. Eles podiam ouvir os sermões, as parábolas de Jesus. Agora tudo mudou. Eles tinham que agora se adaptar a viver pela fé, a se relacionar pela fé. E da mesma forma, meus irmãos, nós estamos passando por uma transformação de realidade nessa Páscoa. Nós precisamos também, diante dessa quarentena que temos vivido, dessa pandemia,
diante da experiência desse isolamento social que nos impede de vir à igreja, nós também temos que nos adaptar a uma nova maneira de relacionarmos com Deus. Antes, nós tínhamos pressa, nós tínhamos pouco tempo, muitos afazeres, e isso às vezes nos impedia de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor com mais calma, de nos dedicar às coisas de Deus durante a semana. Mas agora nós temos um pouco mais de tempo. Antes, nós podíamos ir aos cultos, podíamos ouvir mensagens, tínhamos as nossas orações, os louvores, e lá nós ouvíamos Deus no templo. Agora, eu preciso construir o meu tempo para estar ouvindo Deus falar comigo. Antes eu tinha um dia certo para buscar Deus, no domingo. Agora, eu separo o momento que for mais adequado, que for mais conveniente. É preciso se adaptar a essa nova realidade. É preciso entender que, mesmo sem um dia certo, sem um lugar certo, é preciso continuar se relacionando com Jesus. Que nessa Páscoa, você, meu irmão e irmã, aproveite esse momento. Não para afrouxar a sua fé, ou para achar que por não pode ir na igreja, não pode celebrar a Páscoa, mas exatamente o contrário. Agora, nesse novo momento, nessa nova fase, que possamos nos aproximar ainda mais de Deus. Orar mais, ler mais, adorar mais, separar mais tempo para buscar a face do Senhor. Nós estamos diante de uma nova realidade que está nos dando oportunidade de nos aproximar mais de Deus. Para que quando voltemos à realidade onde podíamos ir, onde poderemos ir aos cultos e encontrar os nossos irmãos e ir ao domingo à igreja, estejamos mais fortes, estejamos mais próximos de Deus, estejamos mais abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Da mesma forma, nessa transformação de realidade, agora nós também precisamos de uma nova maneira de expressar a fé. O texto fala que Pedro e João correram até o sepulcro. Pedro entrou primeiro, João entrou depois, mas João, ao olhar aquela situação, ele viu e creu. Agora a fé precisa ser expressa de uma forma diferente. Era isso que eles entenderam. Antes, era preciso crer nas palavras de Jesus e segui-lo, ajudá-lo no ministério. Antes era ir com Jesus até as sinagogas, ouvir as pregações, ouvir os sermões nas ruas, orientar o povo ao se aproximar de Jesus. Depois mudou para uma fase diferente. Eles precisavam crer num Jesus que eles não viam, não tocavam, mas sentiam e viam agir em suas vidas. Eles precisavam ser propagadores do Evangelho e ensinar aquilo que Jesus havia ensinado para eles, para as pessoas. Da mesma forma, meus irmãos, agora nós estamos diante de uma nova realidade de fé. Agora nós precisamos nos adaptar a essa nova maneira de expressar a nossa fé. Sem culto, sem EBD, sem comunhão direta com os irmãos. Precisamos continuar, mesmo sem essas ferramentas, cultuando a Deus em casa, estudando a Bíblia por nossa conta e procurando troca com os nossos irmãos através de tecnologia, através de telefone, como for. O nosso templo é a nossa casa. Os nossos púlpitos são os celulares. E a comunhão, ela é virtual. Precisamos continuar buscando, expressando nossa fé com o mesmo compromisso que tínhamos quando podíamos ir à igreja.
Precisamos continuar falando de Jesus, evangelizando, testemunhando, mesmo isolados dentro de nossas casas. Precisamos ter a mesma disciplina de busca, de compromisso, de fé. Porque aí sim, a nova realidade, ela nos fortalecerá e não nos enfraquecerá. Que nessa Páscoa, meu irmão, minha irmã, você aproveite para refletir aquilo que Jesus fez em sua vida e o que Ele vai continuar fazendo, mesmo diante dessa realidade que temos vivido. Agora, as circunstâncias são diferentes, é preciso fazer adaptações, mas não se pode comprometer a fé, não se pode comprometer o nosso relacionamento com Deus, não se pode comprometer o nosso testemunho, não podemos comprometer o nosso compromisso de evangelização. Se essa Páscoa, assim como para os discípulos, foi uma transformação de realidade, hoje podemos também experimentar essa nova realidade. Os discípulos se fortaleceram. Eles perderam a presença física de Jesus e a compensaram com fé, com compromisso e com entrega. Nós perdemos temporariamente a oportunidade de estarmos juntos, de estar nos templos ouvindo sermões e cantando juntos louvores, mas que igualmente a eles compensemos isso com tempo para buscar a Deus, com testemunho dentro de nossos lares, com fé e busca e estudo pessoal da palavra de Deus, para que diante dessa nova realidade aumentemos o nosso contato com Deus e ampliemos o exercício da nossa fé. Que nessa Páscoa, assim como Jesus restaurou a esperança de Israel, que o Senhor restaure hoje a esperança e a firmeza da Igreja de Jesus, para continuar sendo sal da terra e luz do mundo nessa nova realidade, em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Boa Páscoa, bom domingo, até breve.